Há um ano, Sandra enterrou o marido tentando aceitar a dor da perda. Certo dia, enquanto caminhava por uma feira da cidade, viu um mendigo usando no dedo o anel exclusivo que havia dado ao marido antes da morte dele. Seu coração disparou. Como aquele homem poderia estar com aquela joia? Sem pensar duas vezes, Sandra decidiu segui-lo. Mas, quando o mendigo entrou em um escritório luxuoso no centro da cidade, Maria ficou paralisada. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Eu sou o Léo. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber. Quanto tempo mais você vai ficar usando esse luto ridículo? Perguntou Renata indignada, irmã do falecido marido de Sandra. Não cansou de se fazer de viúva sofrida? Por que você fala assim? Respondeu Sandra, magoada. Eu realmente sou viúva e amava o seu irmão. Precisa seguir em frente, disse Renata. E você vai ao cemitério como se fosse trabalho. Eu estou seguindo em frente, respondeu Sandra com calma. O que não entendo são esses seus ataques. Claro que não entende, sorriu Renata com ironia. Meu irmão era da elite, um homem inteligente, sabia ganhar dinheiro, e você é apenas uma professora de jardim de infância. Inteligência suficiente só para terminar um cursinho qualquer. Sandra se virou irritada. Esse diálogo com a cunhada já se repetia há algum tempo. Renata era uma pessoa dura, até grosseira. Toda a família se distinguia pela arrogância. A sogra sequer fingia que a nora existia. Ignorou completamente o casamento deles. Daniel a convencera então a não ligar para isso. No geral, viviam bem, com conforto. O marido tinha negócios, atendia com folga às modestas necessidades de Sandra, e apenas as raras visitas de Renata a tiravam do sério. A irmã do marido não gostara de Sandra desde o primeiro dia. O encontro acontecera em algum restaurante. Renata olhou de cima a baixo para a noiva e fez uma careta. Disparou que a moça não era par para o irmão. Sandra ficou tão magoada que quis chorar. Era o seu primeiro relacionamento sério. Queria ser bem recebida pela família do marido, mas tudo já começara de forma errada. Naquela manhã, Sandra estava novamente abatida após a conversa com Renata, e ainda por cima no aniversário de morte de Daniel. O marido havia morrido em um acidente de carro. Naquela terrível colisão, ela parecia ter perdido tudo. Após o impacto, houve um incêndio. Não restou nada para identificação. Depois de algum tempo, Daniel foi enterrado em caixão fechado. Sandra ficou morando no apartamento deles, mal conseguindo se virar com um modesto salário de educadora. Agora ela se preparava para ir à feira. Queria comprar flores naturais para levar ao cemitério. O dinheiro estava curto, mas nunca economizava para honrar a memória do marido. Chegou até a encomendar uma lápide de mármore, vendendo sua única joia de valor, os brincos da mãe. Sandra caminhava devagar entre as bancas, procurando flores mais baratas. Normalmente, àquela hora, havia muitas senhoras vendendo buquês colhidos nos próprios jardins, mas hoje havia poucos vendedores. De repente, surgiu diante dela a figura de um mendigo. Um homem de meia idade, desalinhado, estava com a mão estendida. Ela começou a remexer na carteira para dar uma esmola, olhou para a mão dele e ficou paralisada. No dedo anelar do pedinte havia um anel que ela conhecia como a palma da mão. Não existia um segundo igual. Aquela joia de ouro Sandra encomendara para o 5º aniversário da vida a dois, com um desenho feito por ela mesma. Afinal, não havia terminado a escola de artes por nada. Daniel usara o anel sem tirar por quase 6 meses, até a sua morte. No local do acidente, as joias não foram encontradas. Na verdade, quase nada restara ali. E agora ela via aquela joia familiar no dedo de um senhor desconhecido. Sandra olhou para o rosto dele, e o desconhecido de repente se embaraçou, virou as costas e saiu apressado da feira. Esquecendo a intenção de comprar flores, Sandra foi atrás dele. Ao contrário do que esperava, o mendigo não se perdeu em vielas. Caminhou em direção ao ponto de ônibus. Ela o seguiu, escondendo-se atrás de um painel de anúncios. Logo chegou um ônibus em direção ao centro da cidade.
O pedinte entrou sem hesitar. Sandra também subiu pela porta traseira. O homem idoso não a notou. A viagem foi longa, até um lugar onde ela quase nunca ia. Era um bairro comercial sofisticado, com arranha-céus e escritórios luxuosos. O mendigo desceu no ponto. Sandra foi atrás. E então aconteceu algo inacreditável. Aquele velhinho maltrapilho entrou calmamente em um complexo de vidro e concreto, cumprimentou os seguranças quase de mão dada e seguiu em direção ao elevador. Sandra correu atrás, aproveitando o momento em que os vigilantes se distraíram com um grupo de turistas estrangeiros que confundiram o prédio com um museu. Ela verificou para qual andar ele subiu, e pelas placas indicativas, lá ficava o escritório de uma construtora. Sandra esperou outro elevador e também subiu. Estava curiosa demais para simplesmente ir embora. No andar certo, tentou se orientar. Quase não havia portas, e apenas uma estava entreaberta. Ela se aproximou. Pela fresta conseguiu ver o que acontecia lá dentro. No escritório havia 3 pessoas. Um homem de terno caro, de costas para a porta, uma jovem mulher chamativa em um vestido vermelho e o próprio mendigo. O pedinte colocou sobre uma mesa cara de madeira maciça uma sacola suja e começou a tirar dela maços de dinheiro. Em certo momento, o homem de terno se afastou da janela e sentou na poltrona. Sandra se desequilibrou. Era o seu próprio marido morto. Daniel sorria e parecia muito satisfeito com a vida. "Bom trabalho, Zé", disse ele animado. "Ninguém vai suspeitar de um mendigo que na verdade é um mensageiro coletando dinheiro de pontos de venda clandestinos." "Meu bem, tudo isso é ótimo, mas quanto tempo ainda vamos esperar?" perguntou com impaciência a desconhecida de vermelho, sentando no colo de Daniel. "Quando vamos nos livrar do seu chato de chefe? E quando a dona Helena vai parar de me encher o saco? Sua mãe já faz tempo que exagera no trato comigo. Estou cansada disso." "Tenha paciência, meu amor", disse Daniel com ternura. "Minha irmã e minha mãe sabem do plano. Não posso confiar em mais ninguém. Se não fosse por elas, não teria sido possível simular a minha morte. Assim ficou tudo limpo e arrumado. Me livrei da esposa chata e estéril. Em breve concluiremos o negócio. Envenenaremos o dono da empresa. E você sabe que ele confia em mim como num filho. Aí ficaremos com o negócio todo." A moça se fundiu com Daniel num beijo. Sandra recuou para a sombra, depois se lançou em direção a uma escada e saiu correndo. Queria apagar da memória o que havia visto, incluindo a placa irritante com o nome Daniel Barbosa. Ela tentava encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo, sabendo muito bem que na polícia não a ouviriam. E ainda imaginou as zombarias da irmã de Daniel. Poderiam facilmente enquadrá-la como louca após a morte do marido. Provavelmente, ele tinha documentos muito bem falsificados, e provar que era seu marido não seria fácil. Saindo para a rua, Sandra foi embora a pé. Estava indiferente a tudo. A ideia de ir ao cemitério agora só lhe causava um riso nervoso. Durante todo aquele ano, haviam caçoado dela. A irmã do marido e a sogra a humilharam descaradamente, sabendo perfeitamente que Daniel estava vivo. Tudo isso abalou ainda mais a mulher já esgotada pelo luto e pelas lágrimas. No dia seguinte, um novo golpe a aguardava. Sandra foi trabalhar, mas não a deixaram entrar na turma, mandando-a direto para a diretora. Intrigada, a educadora foi ao gabinete da chefe. Catarina tinha um ar culpado. A princípio, o motivo não ficou claro. "Pereira, bom que você veio assim, sem escândalo. Bom, você está demitida por inadequação ao cargo", anunciou a diretora. "O que aconteceu?" Sandra caiu na cadeira tentando assimilar o que ouvia. "Eu trabalho bem. Alguém reclamou de mim. Chegou um comunicado anônimo dizendo que o seu diploma foi comprado", franziu a diretora. "E não vou me aprofundar nisso." "Que absurdo. Meu diploma consta no registro", protestou Sandra. "Veja bem, Pereira", suspirou a diretora. "Você é uma boa funcionária, por isso vou ser franca. Veio aqui uma mulher, a chefe da vigilância sanitária, e ameaçou a escola com fiscalizações e a mim com demissão. A condição era só uma:
te tirar daqui. Desculpe, mas meu cargo é mais importante para mim. Levei 10 anos para chegar até aqui. Entendi. Não se preocupe, concordou Sandra. Posso pedir demissão voluntária? Bem, acho que dá para arranjar isso. Dificilmente vão conferir, piscou a diretora. O que eles querem é só que você não trabalhe mais aqui. Então escreve o pedido e recebe o acerto. Sandra obedeceu a tudo o que lhe pediam. Saiu da creche com seus pertences, sabendo muito bem que a família do marido não pararia por aí. A vigilância sanitária era chefiada justamente por Renata. E eles tinham algum motivo para querer destruí-la, arruinar sua vida completamente. Sandra entendia que teria de resolver tudo sozinha. A primeira coisa que decidiu foi encontrar aquele mendigo. Pelo jeito, trabalhar para Daniel não agradava nada ao velho. Sandra lembrava do olhar que o senhor idoso lançara ao marido no escritório. De adoração, não tinha nada. E Sandra resolveu usar esse Zé como fonte de informação. Foi à feira, mas localizar o mendigo levou alguns dias. Por fim, conseguiu encontrá-lo lá. Aproximou-se e disse: "Precisamos conversar sobre Daniel Barbosa e sua mágica ressurreição." "Não aqui", empalideceu o mendigo. "E onde?" perguntou Sandra. "Saiba que sei do que você faz. Do escritório e da morte simulada também. Venha comigo. Vai ser mais fácil mostrar do que explicar", suspirou o pedinte. A 3 quarteirões da feira, ele a conduziu para o corredor de um prédio residencial. Abriu um apartamento no primeiro andar e gritou do corredor: "Marquinho, temos visita, não se assuste." "Tá bem, vovô", respondeu uma vozinha infantil. "Entre, não precisa tirar o sapato", disse o mendigo constrangido. "Pode me chamar de seu maneco." "E eu sou Sandra", apresentou-se a mulher. "A esposa legítima, ou melhor, a viúva do seu patrão." "Oxalá você não tivesse se envolvido com ele", suspirou seu maneco. "É uma pessoa terrível." "Tarde para esse aviso", suspirou ela. "E o que você tem a ver com Daniel? Saiba que pretendo ir à polícia." "Não me perde, moça." O velho caiu de joelhos inesperadamente. "Não posso ir para a cadeia. Tenho um neto. Ele é deficiente. Não tenho mais ninguém. Os pais dele morreram quando Marquinho ainda era pequeno." "Mas a tutela não tem nada a dizer sobre o fato de você estar na miséria?" perguntou Sandra. "É que não é de verdade", suspirou o mendigo. "É só disfarce, fantasia. Não posso recusar." Esse Daniel e a Renata dele, irmã de criação, me colocaram numa armadilha. "Sabe, moça, eu só queria tratar o neto. Tem esperança, mas precisa de muito dinheiro. E esse irmão e irmã se ofereceram para dar, mas não de graça. Como garantia, tive que passar esse apartamento para o nome de Daniel, mas o dinheiro nunca veio. Fiquei sem moradia e sem tratamento para o neto. Por que não foi à polícia?" Não entendia, Sandra. "Quem ia me acreditar?" "Não, moça, o velho tolo sou eu, a culpa é minha", suspirou seu maneco. "E assim acabei na escravidão desse Daniel. A menor coisa que não agrada a ele ameaça jogar eu e o neto na rua. E para o Marquinho, isso significa uma só coisa: o orfanato." "Entendo. E de onde veio esse anel?" perguntou Sandra. "Esse?" sorriu o mendigo. "É uma espécie de marca registrada. Por esse anel me reconhecem nos pontos que pagam tributo." Daniel disse que não ia usar uma bugiganga dessas, que estava abaixo do seu status, mas para mim estava ótimo. "Sabe, ainda acho que dá para consertar tudo", tentou animá-lo Sandra. "Vou tentar te ajudar e, de quebra, resolver os meus problemas." "Tome cuidado, minha filha", suspirou seu maneco. "Eu me viro de algum jeito. O que me preocupa mesmo é o Marquinho." Nesse momento, um menino de uns 6 anos entrou na sala em uma cadeira de rodas. Sorriu gentilmente para a visita e chegou perto do avô. O coração de Sandra apertou. Ela entendia perfeitamente que o velhinho havia se conformado com o próprio destino havia muito tempo, e todo o seu ar decidido era pura fachada. De qualquer forma, era preciso agir. Ficar muito tempo sem trabalho estava fora de cogitação, e era preciso fazer algo a respeito. A informação sobre o envenenamento planejado do novo chefe também a preocupava, e simplesmente ignorar isso
estava fora de questão. Por isso, decidiu descobrir mais sobre esse homem e se aproximar dele o máximo possível. Havia informação suficiente sobre o dono da construtora. Gustavo Lacerda era um homem conhecido na cidade. Criava sozinho uma filha adolescente chamada Serena. Nos últimos anos, porém, a menina era mantida longe dos holofotes. O pai claramente não queria arriscar a segurança dela. Sandra estudou atentamente as redes sociais da Serena. Era assim que a herdeira da empresa gostava de se intitular. A jovem Lacerda claramente tentava parecer adulta e independente, reclamava do despotismo do pai e exibia uma vida luxuosa. Mas nos olhos da menina transparecia insegurança, e ela era muito solitária. Nenhum familiar comentava suas publicações. As postagens eram ridicularizadas ou simplesmente ignoradas. No início, Sandra pensou em se empregar como faxineira na empresa de Lacerda ou em outra função, mas de repente descobriu que ele procurava empregada doméstica para sua casa. Ela ligou e marcou uma entrevista. Lacerda mandou um carro e, no geral, pareceu bastante razoável pelo telefone. Pessoalmente, também não decepcionou. O empresário tinha em torno de 50 anos, havia enviuvado cedo, parecia cansado, mas ainda assim estava bem melhor que Daniel em suas tentativas de imitar uma vida de luxo. É bom que você tenha formação pedagógica, disse Lacerda com certo constrangimento. Veja bem, na maior parte das vezes precisamos de alguém versátil, faxineira para cuidar da louça, e também alguém que more permanentemente na casa. Trabalho muito, e a minha filha fica sempre sozinha. Dos funcionários fixos, só temos uma cozinheira que vem em horários marcados. Mas a sua filha é adolescente, ponderou Sandra. Eu trabalhei com crianças pequenas. No geral, aprende-se a trabalhar com crianças de todas as idades e a entender sua psicologia, mas só estou avisando. É exatamente disso que falo, concordou Gustavo, que pediu logo para que o chamasse só pelo nome. Serena não deixa ninguém se aproximar. Tem sempre os segredos típicos da adolescência. E eu, claro, sou o inimigo número 1. Ficaria muito mais tranquilo sabendo que ela não está sozinha em casa. A assistente anterior foi embora há 5 meses, e desde então ninguém conseguiu passar pelo período de experiência. Tudo bem, vou tentar, concordou Sandra. Só peço que não reaja às palavras dela de imediato, disse Gustavo. Serena às vezes é muito sem filtro. Entendido, concordou Sandra. A propósito, aqui estão as minhas referências. Tanto faz. Honestamente, não há outros candidatos adequados no momento. Balançou a cabeça Lacerda. E Sandra respirou aliviada. As referências ela havia fabricado cuidadosamente na véspera e estava feliz que ninguém fosse verificá-las. O documento de identidade também não era motivo de preocupação. Era completamente novo, sem registro de casamento. Durante sua preparação para se infiltrar na casa do empresário, Sandra havia recuperado o sobrenome de solteira. Nessa vida anterior, ela e Daniel eram ambos Pereira. Agora ele usava o sobrenome Barbosa e ela retomou o seu de nascença, o que constava no diploma. Monteiro. Com isso, a mulher parecia ter acordado de um sonho em que vivera no último ano. Era a Sandra Pereira quem usava o luto e tinha chorado todos os olhos. Sua nova identidade usava camisetas coloridas, jeans, cabelo curto, madeixas descoloridas e até usava maquiagem nos olhos. Começou a trabalhar no mesmo dia. Levou 3 sacolas de pertences para a casa do empresário, sem levar nada que lembrasse o casamento, que se revelara uma farsa. Se instalou em um quartinho pequeno, mas bem aconchegante no térreo da casa. Já na manhã seguinte, pôde finalmente conhecer sua pupila. Então o pai arranjou nova faxineira? Sorriu a menina encrenqueira, descendo de pijama para o café da manhã. Saiba que não adianta me espionar para ele. E o quarto você só arruma comigo presente. Sem problema, concordou Sandra. Que hora fica melhor para você? Que é que eu sei, protestou Serena. Qual é o seu nome? Sá, apresentou-se Sandra, assim como fizera para Gustavo no dia anterior, agradecendo mentalmente à mãe pelo nome versátil em suas abreviações. E você vai à escola ou estuda em casa?
Que nome ridículo, parece apelido de criança, resumiu a menina. Fico em casa. Como se eu precisasse ficar o dia todo sentada com aqueles idiotas da turma. Certo. Então pode só me dar as ordens de limpeza quando achar necessário, respondeu Sandra. Para de me tratar de você, protestou a menina. Desculpa, preciso trabalhar. Sorriu educada Sandra e saiu da copa. Ao longo do dia, Serena tentou provocá-la mais algumas vezes, mas Sandra não reagia. Apenas cumpria suas obrigações, conhecendo aos poucos a disposição da casa. À tarde, Gustavo a elogiou. A cozinheira Vânia também se mostrou agradável. Uma jovem da sua idade, mais ou menos. Se entenderam bem e até tomaram café juntas. Os dias foram passando, um parecido com o outro. Sandra esperava um momento para conversar com Gustavo sobre o perigo que corria. Mas, por enquanto, essa oportunidade não aparecia. O dono raramente estava em casa. Chegava tarde da noite, engolia o jantar que a cozinheira deixava e subia para o segundo andar. Mas certo dia tudo mudou. Gustavo avisou que à noite receberiam visitas. As obrigações de Sandra incluíam servir os pratos que estariam prontos a essa hora. Ela concordou em silêncio, sem esperar nenhuma surpresa. Mas enquanto recolhia a louça do café da manhã, a cozinheira resmungou. De novo sem poder fazer frutos do mar, e o patrão adora. Deve vir aquele Daniel antipático. Ele tem alguma alergia. Você tem certeza? Perguntou Sandra, ficando pálida. De quê? Da alergia? Riu Vânia. Não sou médica. Mas não, quis dizer se tem certeza de que são esses os convidados, perguntou Sandra, preocupada. Pelo que parece, encolheu os ombros Vânia. É a primeira vez para você. É normal estar nervosa. Fico com medo de não agradar os convidados ricos, confirmou Sandra. No geral, eles não são muito mais chatinhos que nossa Serena, sorriu a cozinheira. Talvez até mais agradáveis, para falar a verdade. A menina já me encheu com seus caprichos. Como você consegue conviver com ela no mesmo teto? Não sei, por enquanto está normal. Encolheu os ombros Sandra. Naquela noite, Sandra estava mais nervosa que de costume. A mudança de visual a transformara radicalmente. E no lugar da mulher rechonchuda e de aspecto saudável com um coque, o espelho agora refletia uma loira de cabelo curto com maçãs do rosto bem definidas. Sandra só havia percebido recentemente que emagrecera bastante no último ano. Mas mesmo assim tinha medo de ser reconhecida. A solução foi bastante simples. Fingiu que estava adoecendo, colocou uma máscara cirúrgica cobrindo bem o rosto e serviu os convidados rapidamente, trazendo entradas e bebidas. Gustavo olhava de vez em quando para a nova empregada, mas não fez comentários. Mais tarde, quando todos foram embora, Sandra explicou que tinha uma alergia forte e que a máscara era para evitar uma crise. Por que não me disse antes? Eu não teria me banhado em perfume, corou o empresário. Não é com todos os aromas, disse Sandra. O seu é dos que não me afetam. Já certos perfumes femininos provocam crise imediata. Por isso, quando soube que viriam mulheres, coloquei a máscara. Entendo, sorriu Gustavo. No geral, ninguém estranhou. E como estão as coisas? Conseguiu entrar em acordo com minha filha de algum jeito? Bem, temos uma trégua, sorriu Sandra. Isso, aliás, já é mais do que o normal com Serena, respondeu o patrão. Pode ser que você até tenha agradado a ela. Não me arriscaria a tanto, sorriu Sandra de novo. Sua filha não é do tipo que demonstra sentimentos verdadeiros. Entendo. Gustavo massageou as têmporas. Estou me sentindo mal de novo. Sempre a mesma coisa. Será que eu também tenho alergia a convidados? Sandra sorriu polidamente para o patrão, enquanto nos ouvidos ainda ecoavam as piadinhas que Daniel havia feito durante toda a noite sobre a nova faxineira do dono da casa. Como se descobriu, ele não era funcionário contratado, mas sócio de Gustavo. E isso mudava o equilíbrio de forças na situação. Sandra decidiu ser extremamente cautelosa. Naquele dia, o marido não a reconheceu, mas isso não significava que fosse continuar assim. E a partir desse dia, as visitas à casa se tornaram mais frequentes, o que estava longe de agradá-la. Ainda assim,
A maior parte do tempo, suas obrigações consistiam apenas em preparar a mesa com antecedência. Depois podia ficar tranquila no quarto. Certo dia, o telefone tocou. Era Renata. Sandra achou graça. Não sentia mais nada pelo que a cunhada dissesse. "O que você queria?" perguntou a mulher friamente. "Mas onde você anda? Já faz tempo que estou esperando." "Quando vai aparecer em casa?" perguntou Renata com raiva. "Apareço à noite", respondeu Sandra. "O que você queria? Podia ter avisado que ia vir." "Ora, como se eu precisasse avisar alguém." "O apartamento é da nossa família e você mora lá, por favor", rebateu Renata. "Aliás, sei que você foi demitida da creche." "Como você sabe?" perguntou Sandra com inocência. "Não me lembro de ter contado nada." "Alguém me disse, não me lembro." Se enrolou Renata. "Olha, é o seguinte, o apartamento vai ser vendido em breve, então você precisa se mudar." "Que interessante", sorriu Sandra melancolicamente. "Pode comemorar. Já saí. Não tenho mais nada lá. Pode vender se precisar tanto." "Como assim saiu?" A cunhada ficou boquiaberta, claramente não esperando essa virada. "Para onde? Me dá o novo endereço." "Para quê?" perguntou Sandra. "Sempre fui um estorvo para a família de vocês. Considere que se livraram de mim." "Espera, não precisa cortar logo assim os laços." Ficou desconcertada Renata. Mas a interlocutora já havia desligado. Livre das obrigações para com a família do marido, Sandra sentiu um alívio. Agora não devia satisfações a ninguém. Claro, morar naquela casa também era temporário, mas ainda assim havia muito mais liberdade do que no apartamento do falecido, e agora subitamente ressuscitado, marido. Uma semana depois, Gustavo anunciou um novo jantar. Sandra ficou tensa, mas não conseguiu inventar uma desculpa plausível para se ausentar. Além disso, Vânia deixara a ela uma lista de instruções sobre o que servir em que momento. Então teve que colocar a máscara de novo, caprichar na maquiagem dos olhos e ir para a sala onde a amante estava sentada no colo de Daniel, com ar de conquistadora. Sandra se movia pela sala com a bandeja, servindo as bebidas. E foi nesse momento, enquanto distribuía novos copos, que viu pelo canto do olho um movimento estranho ao lado. Era Juliana, a amante de Daniel, despejando algum pó em um copo, que depois entregou para Gustavo com um sorriso. Sandra ficou como se tivesse levado uma descarga elétrica. Entendeu? Aquela dupla havia passado do planejamento para a ação. A faxineira se lançou em direção ao patrão com a agilidade de uma raposa. Esbarrou no cotovelo dele, derrubando o copo. O vinho se derramou sobre as pétalas de rosas que estavam num vaso, e elas enegreceram instantaneamente. Juliana fez uma careta e começou a se preparar para ir embora. Gustavo exigiu que a faxineira levasse o buquê estragado para longe da vista. Sandra assim fez, convicta de que havia protegido o patrão dos possíveis perigos. Os convidados partiram e Gustavo ficou por um longo tempo em silêncio na cozinha, observando o buquê danificado. Sandra queria conversar com ele, contar toda a verdade, mas se intimidou. O patrão estava com cara fechada, então decidiu adiar a conversa para amanhã. Mas à noite o empresário passou mal. Ela ouviu barulho de queda. Saindo do quarto, encontrou Gustavo rastejando pelo corredor. Ela chamou a ambulância. Gustavo Lacerda foi levado ao hospital em estado de coma. Sandra conseguiu, com dificuldade, acalmar Serena, que chorava e queria ir junto com o pai. De madrugada, a menina finalmente adormeceu num sono agitado. Sandra também se deitou, sabendo que o café da manhã naquela casa não seria cobrado cedo. Quando acordou, a menina não estava mais em casa. Serena havia sumido sem deixar recado. Sandra esperou até a noite, mas a herdeira encrenqueira dos Lacerda não apareceu. A jovem decidiu ir ao hospital, imaginando que Serena havia chegado lá por conta própria para ficar perto do pai. Sandra sabia que o patrão fora levado a um hospital comum da cidade, e na UTI, claro, não a deixaram entrar. Serena também não estava lá, mas no corredor conseguiu ouvir uma conversa que a deixou arrepiada.
Dois homens sérios de terno caminhavam nervosamente pelo corredor. "Você entende o que está acontecendo?" dizia insistentemente um para o outro. Barbosa age como se tivesse tudo nas mãos. Afirma que é ele quem comanda o grupo agora. E ainda está brandindo uma procuração, sendo que Gustavo nem completou um dia na UTI. "E não é só isso", respondeu o outro. "Você ouviu o que ele e a Juliana inventaram? Trouxeram uma procuração de Lacerda para representar os interesses da filha dele. E a menina está com eles, parecendo satisfeita, como se não fosse o pai dela que estivesse entre a vida e a morte." "Saiba que não vou votar assim, de qualquer jeito", balançou a cabeça o primeiro. "Se Gustavo morrer, aí conversamos. E a opinião da gente não interessa a ninguém de qualquer forma", encolheu os ombros o interlocutor. "A filha é a única herdeira, então se ela estiver do lado deles, temos um grande problema." "Vamos ver", respondeu o primeiro empresário. E então saíram para a rua. Sandra ficou no corredor, sem chão. Resultava que Serena havia saído de casa por vontade própria e agora estava com os golpistas que queriam tomar o negócio do pai. Procurar a menina não era mais necessário, e isso a acalmou um pouco. Afinal, dificilmente Daniel e sua cúmplice iriam machucar a galinha dos ovos de ouro. E a jovem Serena estava exatamente nesse papel no momento. Além disso, a menina não tinha tutor oficial de qualquer forma. "Sandra Monteiro, é você?" soou atrás dela uma voz animada. Ela se virou e olhou sem entender para um homem com uniforme médico. "Não estou te reconhecendo." "Claro que não. Eu era cacheado. Agora estou careca igual bola de bilhar", gargalhou o interlocutor. "Lembra? Na creche sentávamos um do lado do outro. Lucas Figueiredo, esqueceu?" "De fato não te reconheci logo", sorriu Sandra. "Nossa, que encontro! Veio aqui por algum motivo específico?" perguntou Lucas direto ao ponto. "Por enquanto não sei bem", admitiu Sandra. "Tem aqui um conhecido meu que foi trazido à noite. Queria saber como ele está." "Quem é?" perguntou Lucas interessado. "Me diz o sobrenome." "Lacerda", suspirou ela. "Gustavo Sérgio." "Ah, esse. Por causa dele até o prefeito da cidade já ligou", sorriu Lucas. "Que estrela, o seu conhecido empresário." "Ele é mais do que um simples conhecido", respondeu baixinho Sandra. "Sei que não sou parente, então não tenho direito a saber sobre a saúde dele, mas ainda assim." "Pode me dizer se ele vai sobreviver?" "Não sei", suspirou o médico em resposta. "Veja, o seu Lacerda está com uma intoxicação séria e ainda não conseguimos identificar o agente tóxico. Tirá-lo do coma não está sendo possível. É realmente grave, e pior ainda é que também não há antídoto. Porque não se sabe o que administrar, e experimentar não temos o direito. Então o homem fica só com suporte de vida artificial, sem o qual morreria muito rápido." "Nossa! E como ele recebeu esse tóxico? Tem alguma ideia?" Sandra continuava perguntando. "Não é possível que tenha vindo do nada assim." "Bem, não sou toxicologista", respondeu Lucas. "Supomos que a via de entrada do tóxico no organismo seja pela ingestão. Seu conhecido comeu ou bebeu algo." "Entendi", ela assentiu, "mas com certeza não é uma simples intoxicação alimentar." "Não, disso posso ter certeza. No sangue do seu conhecido há uma mistura complexa de componentes químicos", balançou a cabeça Lucas. "Deixa o seu número. Se houver novidades, ligo." "Obrigada", sorriu Sandra. "Talvez eu também consiga descobrir qual é o tóxico." "Tome cuidado", disse de repente Lucas. "Pelo paciente a gente fica de olho. A polícia sabe que ele foi envenenado, então não fique se metendo no meio deles." "Você já é a segunda pessoa no último tempo que me pede para ter cuidado", disse Sandra. "Pode ficar tranquilo, vai ficar tudo bem." Ela saiu do hospital convicta de que Lacerda estava sob vigilância. O rapaz cacheado e engraçado Lucas do seu passado havia se transformado num médico sério. Sandra via com que respeito todos no hospital o tratavam. E entendia. Lucas não deixaria ninguém prejudicar seu paciente. Saindo do hospital, foi direto à feira. Precisava de ajuda. E no momento, só havia uma pessoa a quem poderia pedir. Na feira, Sandra encontrou seu maneco rapidamente.
O mendigo parecia ainda mais exausto. Marquinho está no hospital com dores na coluna. Ele chorou ao ver a jovem. E esse demônio nem me deixa ficar com o neto. Me manda cobrar tributo do seu negócio clandestino. Preciso muito da sua ajuda, disse Sandra, e contou que não conseguira salvar o empresário. Acho que foi Renata quem fabricou esse veneno. Ela é química de formação e só recentemente assumiu a chefia da vigilância sanitária local. Alguns anos atrás estivemos no aniversário dela. Eu andava pela casa e por acidente entrei no porão, ou melhor, no subsolo. Havia algo parecido com um laboratório químico. Renata gritou comigo por estar andando pela casa dela. Daniel mal conseguiu acalmá-la. "E o que você quer fazer?" perguntou seu maneco. "Para mim, a essa altura, tanto faz. Se isso ajudar a prender o demônio, estou pronto para qualquer coisa." "Quero entrar na casa de Renata", respondeu Sandra, "e tentar encontrar provas no laboratório dela. Acho que a irmã do meu marido não escondeu nada. E uma nova porção de veneno pode ser necessária a qualquer momento. Afinal, ele ainda está vivo." "Sabe, no passado eu era serralheiro e não ruim", disse seu maneco. "Cofre eu não forço, mas uma fechadura comum dá. Quando é o momento certo?" "Precisamos escolher uma hora em que Renata definitivamente não esteja em casa", disse Sandra. "Ou tentar monitorá-la." "Melhor deixa isso comigo", respondeu o velhinho. "E eu te ligo, fique de prontidão." Sandra concordou, entendendo que havia finalmente encontrado um aliado. A oportunidade de entrar na casa de Renata surgiu literalmente no dia seguinte. Bem cedo, a irmã de Daniel foi a um spa. Seu maneco ouviu que ela estava marcada para um programa de dia inteiro e logo avisou Sandra. Eles se encontraram perto da casa de Renata, entrando pelo lado do matagal para não aparecer nos portões principais. "A fechadura da porta dos fundos é simples", disse o falso mendigo. "Tem certeza de que não há alarme lá dentro?" "Tem, mas Renata sempre se esquecia de ligar e no final parou de usar", sorriu Sandra. "Uma vez em um único dia, a segurança particular veio 5 vezes. No fim, ela desistiu. Achou que bastava a guarda nos portões. Além do mais, ela não vivia assim tão luxuosamente para atrair ladrões. Então vou forçar", anunciou seu maneco. "Sai do caminho, não tira a luz. Pronto, podemos entrar. Tomara que não haja cachorros ou outras surpresas." "Você é ótimo", comemorou Sandra. "Vou entrar sozinha e depois chamo se não tiver ninguém. Acho que minha presença na casa ainda pode ser explicada de algum jeito." "Vamos juntos. Não vou deixar você arriscar sozinha", balançou a cabeça o homem idoso. Eles se esgueiraram pela casa, iluminando o caminho com as lanternas dos celulares. Sandra raramente havia estado ali e se orientava na casa de Renata com grande dificuldade. Ficaram perdidos por bastante tempo até finalmente encontrarem a entrada para o porão. Lá havia uma porta resistente, mas mais adiante a coisa ficou ainda mais interessante. No cômodo havia mais uma porta fechada, do tipo cofre. Com ela, seu maneco levou muito mais tempo, mas no fim, a fechadura cedeu ao velho serralheiro. No cômodo secreto, descobriram um laboratório com tubos de ensaio, reagentes químicos e cadernos com registros detalhados de experimentos. Mas tudo isso era só a parte visível do iceberg. Sandra calçou as luvas que trouxera e começou a revistar cuidadosamente o cômodo. Logo atrás de uma prateleira, encontrou um cofre. "Seu maneco, consegue abrir?", implorou ela. "Me parece que é aqui que está o que nos falta." "Ah, minha filha, soubesse disso, teria treinado mais", sorriu seu maneco. "Vou tentar, mas a fechadura é bem mais difícil. Pode demorar muito." "Não tem problema, vamos torcer para dar tempo", ela murmurou. "Faça o que puder." "Pode deixar", prometeu o velhinho, e se pôs ao trabalho. Enquanto isso, Sandra subiu do porão para a casa e foi verificar a situação. Andava pelo primeiro andar quando, de repente, ouviu uma batida estranha. Depois, de trás da porta de um dos quartos trancados, soou um grito. "Me soltem!" Mudei de ideia. "Vocês não têm o direito de me reter." "Que a Serena é você?", perguntou Sandra, aflita.
Sá, me salva, por favor, chama a polícia, gritava a menina de trás da porta. Estão me retendo ilegalmente. No começo eu concordei, mas depois mudei de ideia. Me enganaram. Tem televisão no quarto e no noticiário disseram que papai está em coma. Mas eles me falaram que era só sonífero para dar. Fui enganada. Por favor, me ajude. Calma, um segundo, respondeu Sandra e correu para o porão. Lá o mendigo já havia conseguido abrir o cofre. Ao ouvir a nova tarefa, subiu rapidamente. Mas Sandra começou a examinar o conteúdo do cofre. Lá dentro, havia 2 documentos falsos com fotos de Daniel e sua amante. Junto estavam originais de alguns documentos comerciais e a fórmula do tóxico, escrita em letra irregular. Sandra a fotografou rapidamente e enviou para Lucas. O médico respondeu com um simples obrigado. Do porão, ela saiu sem se esconder. Com as provas obtidas, não havia mais nada a temer. Era perfeitamente capaz de enfrentar sozinha os gananciosos e insolentes ex-parentes que se revelaram capazes até de matar. Da casa de Renata, saíram 3. Serena agarrou seu braço e falava sem parar. Era difícil reconhecer nela a herdeira mimada que Sandra havia encontrado pela primeira vez na casa. A menina tremia de medo e, mais do que tudo, temia ter que ficar ali. Você vai chamar a polícia? Insistia Serena. Embora eles podem me levar também. Não, por favor, não. O que está acontecendo? Sandra a parou. Por que poderiam te levar? Fui eu que os deixei entrar em casa, empalideceu Serena. No começo achei que Daniel era legal, diferente do papai. Papai vive nos negócios e só briga comigo. E Daniel e Juliana são modernos, divertidos, me entendem, nunca me pregaram sermão. No geral, parecia que viraram algo como amigos. Bem, e para poder se divertir sem a vigilância do pai, Daniel me trazia sonífero. A gente colocava na comida do papai, e ele nunca nos pegou. Então, de dia você fingia que estava estudando, e à noite saía na companhia de adultos que mal conhecia, disse Sandra. Bem, é isso, disse a menina, pesarosa. Mas na época parecia divertido. Parecia que a vida adulta era assim, a que eu precisava, e papai era só um velho chato que não entendia nada de diversão. Entendo, concordou Sandra. Te ganharam a confiança e depois te usaram. Que papai está no hospital mesmo com o envenenamento? A menina chorou, enterrando o rosto no ombro dela no ponto de ônibus. Quer dizer que fui eu que o envenenei? Matei com minhas próprias mãos. Não, calma, balançou a cabeça Sandra. Você não tem nada a ver com isso. Adultos simplesmente decidiram te usar para os próprios fins. Quando já estavam sentadas no ônibus, o telefone de Sandra recebeu uma mensagem. Os funcionários da polícia queriam conversar com ela, então tiveram que ir direto ao hospital para se encontrar com eles. Enquanto Serena, com a ajuda de Lucas, entrava na UTI e chorava à beira do leito do pai, Sandra levou uma bronca do delegado. Não entende que com tudo isso não podemos mais juntar essas provas? Gritava Walter olhando para a mulher encolhida. Você destruiu tudo com as suas próprias mãos. Registre como um envio anônimo, ela disse em lágrimas. Com a sua iniciativa, a única alternativa é cometer um crime funcional. O delegado ficou vermelho. Mas tudo bem, vou resolver isso. Me mostra o que encontraram. Sandra espalhou os troféus sobre a mesa e pediu. Só não seja duro com Serena. Ela é apenas uma criança apavorada. Vamos resolver sem choro, sorriu Walter. Agora vamos analisar tudo e depois decidimos o que fazer. E você, enquanto isso, coloca tudo no papel, o que acabou de me contar. Por favor, prenda-os agora mesmo, implorou Sandra. Eles planejam tomar a empresa e pelos documentos falsos parece que também planejam fugir. Bom, dessa possibilidade você já os privou, respondeu o homem. E o que tem no pendrive? Não sei, ainda não vi, ela respondeu. Pode examinar você mesmo? Com prazer. Oh, aqui é interessante, sorriu o interlocutor. Renata é uma mulher complicada, gravava todas as conversas, reuniu provas comprometedoras do seu marido por conta própria. Então agora podemos ir fazer a prisão. Sandra ficou no hospital enquanto o delegado seguiu para tratar dos seus assuntos. Ela nem sabia que naquele mesmo momento
Daniel e Juliana realizavam uma reunião do conselho de administração da empresa. Decidiram não esperar que o verdadeiro dono morresse e apressaram-se em pressionar os membros do conselho. Sandra percebeu isso no último momento e correu pela escada atrás de Walter. "Espere, por favor!" ela gritou. "Me leve junto!" "Quero ver ele no momento da prisão." "Interessante ideia", encolheu os ombros o homem. "Pode vir. De qualquer forma, vamos precisar de testemunhas." "Sandra, e aí?" Um homem de meia-idade correu em sua direção na entrada do hospital. "Esse aqui é o delegado", ela disse e se virou para Walter. "Seu maneco também pode vir? Vou explicar tudo no caminho." "E não dava para ser desde o início?" franziu o delegado, descontente. "Que história é essa? Tem mais do que duplo fundo em cada etapa, parece uma boneca russa. Vamos, pode contar." Sandra e o velhinho entraram no carro e, desta vez, chegaram ao centro de negócios acompanhados de uma equipe tática. Ela sentia um tremor miúdo e nervoso, mas tudo correu bem. O delegado entrou no escritório exatamente no momento em que Daniel derramava lágrimas como último argumento. "Vocês entendem", dizia ele. "A menina é praticamente uma órfã. Estou pronto para assumir a tutela da filha do meu amigo. E entendo os negócios da empresa. Poderiam vir outras pessoas para esse lugar, bem menos flexíveis do que eu. Então, se assinarem agora, amanhã, a própria Serena vai agradecer a vocês pessoalmente." "Duvido muito", soou da entrada a voz do delegado. "A menina foi libertada do seu cativeiro e dificilmente vai querer tutores que quase mataram o pai dela." "Quem é o senhor?", disse Daniel com arrogância, mas viu Sandra atrás do delegado e ficou branco como papel. "Entendo. A vingadora implacável apareceu." "E você, meu bem, para um morto está em ótima forma", sorriu Sandra. "Então você era a nova faxineira de Lacerda", disse Daniel pensativo. "Como Renata pôde errar assim? Ela tinha certeza de que você tinha ido para a casa da sua mãe no interior e não apareceria mais por aqui." "Não quero interromper esse reencontro caloroso", interferiu o delegado. "Mas o senhor está detido, cidadão Barbosa. Ou talvez Pereira, a cúmplice também. Ninguém sai do escritório. Haverá buscas e procedimentos investigativos." "E de que exatamente estou sendo acusado?", perguntou Daniel com ironia. "De ter tentado começar uma nova vida? O senhor é suspeito de fraude, falsificação de documentos e tentativa de homicídio", informou o policial. "Renata também está detida. Vão trazê-la direto do spa para o interrogatório." "Fui eu que fiz tudo", de repente gritou Juliana. "Ele e a família maldita dele. Estou pronta para colaborar totalmente com a investigação. Pode perguntar, senhor delegado, vou contar tudo. Não quero ir para a cadeia, não fiz nada de errado. Só confiei na pessoa errada." "Vamos ouvir e anotar todos", assentiu o delegado. "A colaboração certamente será levada em conta pelo juiz." "Vou contar tudo", disse Juliana animada. "Podem ter certeza." "Ouvi muita coisa. Cala a boca", gritou Daniel se jogando sobre a amante. "Você entende que vai nos afundar com isso?" "Para com isso. Vocês mesmos é que arruinaram tudo", rosnou Juliana. "Fracassado, só promessas, e no final foi só fumaça." Sandra se virou da dupla que continuava a brigar. Não queria mais ver o ex-marido, mas ainda havia muita burocracia pela frente relacionada a Daniel. Agora ela e seu maneco foram depressa ao hospital. O homem idoso foi ficar ao lado do neto doente e Sandra foi apoiar a filha do seu patrão. A menina se recusou categoricamente a deixar a clínica. "E aí, como estão as coisas?", perguntou Sandra. "Os médicos fizeram um antídoto", contou Serena. "Disseram que vai eliminar o tóxico. E agora papai está no soro. Dizem que é para tirar toda essa porcaria do sangue. Mas será que ele me perdoa? O que você acha?" "Ah, Serena, para." Sandra abraçou a adolescente, que chorava sem consolo. "Seu pai é uma pessoa maravilhosa e vai entender tudo. É só esperar que ele acorde." "Aquele seu amigo médico..." A menina olhava para ela com esperança. "Pergunta para ele quando papai vai acordar." "A qualquer momento", respondeu Lucas, que entrou no quarto. "Os indicadores de batimento cardíaco e pulso voltaram ao normal, então acho que pode acordar bem agora."
Assim que isso acontecer, o transferimos para um quarto particular. Vou pagar, tenho dinheiro, disparou a menina. Posso ficar com o papai? Vamos ver. Mas o seu dinheiro não me interessa, balançou a cabeça Lucas. Claro que um quarto pago é muito mais confortável, e vocês certamente poderão custear isso. Mas hoje é melhor ir para casa. À noite, adolescentes não têm nada a fazer na nossa ala. Sandra abraçou silenciosamente a menina pelos ombros e a conduziu para fora do quarto. Juntas voltaram para a casa dos Lacerda. Lá as recebeu a preocupada Vânia. Ao saber das últimas novidades, a cozinheira os pôs para comer e depois cada um foi para o seu quarto. De manhã, Sandra recebeu uma mensagem de Lucas. Seu patrão havia acordado. Serena chamou o motorista do pai, que as levou à clínica. Com a chegada delas, o empresário já havia sido transferido da UTI para um quarto particular. Serena se jogou no peito do pai e começou a se confessar pelos seus atos. Gustavo, abraçando a filha, a apertava contra si. Estava longe de querer repreendê-la. Aliás, foi a Sandra que te salvou, disse Serena, percebendo que castigo não haveria. Ela fez uma investigação completa e ainda me encontrou e me libertou. Obrigado, disse o patrão, quase com lágrimas nos olhos. Estarei em dívida com você para sempre. Vou retribuir como merece. Eu não fiz isso por recompensa, disse Sandra, e dividiu com ele a história do seu relacionamento com o marido. Desculpe por não ter conseguido te avisar a tempo. Queria muito fazer isso, mas tudo se desenvolveu rápido demais. Honestamente, eu também desconfiava que algo estava errado, só que não tinha provas, sorriu Gustavo em resposta, sem soltar a mão da filha. E pelo envenenamento até o hospital, posso dizer que me culpo um pouco. Veja bem, Sandra, eu já tinha flagrado meu sócio em algumas pequenas irregularidades, e quando percebi que estavam me envenenando, decidi não esperar que os esforços deles se concretizassem. Você sabia, se espantou Sandra. Por que não tomou precauções? Tudo saiu meio sem querer, admitiu Gustavo. Há tempos tinha encontrado com a minha filha esses pós que Daniel e Juliana a obrigavam a colocar na comida, e simplesmente parei de beber o que ela me servia. Mandei o medicamento para análise. Os químicos disseram que era uma fórmula nova, desconhecida, e no dia do jantar também vi quando Juliana despejou o preparado no copo. Como eu não estava em perigo, mas sua vigilância me impressionou. E como então você foi parar envenenado? Perguntou Sandra, incrédula. Por iniciativa própria. Tomei uma dose pequena, admitiu o empresário corando de vergonha. Queria que por meio do meu envenenamento, esses criminosos fossem pegos em flagrante. Fui por conta própria tomar um pouquinho dessa coisa. Errei na dose. Podia se poupar de tanto amadorismo, sugeriu o médico. Na próxima vez, pode ser que não cheguemos a tempo. Já entendi, me comportei como um idiota. Fez gesto com a mão Gustavo. Juro nada mais de experimentos, só o que for aprovado pela lei. O médico sorriu e saiu do quarto, e Sandra se pôs a discutir com Gustavo e a filha os planos para o futuro. Ficou claro que a recuperação após o tóxico levaria ainda algum tempo. Uma semana depois, o empresário recebeu alta. Sandra assumiu o papel de cuidadora, o ajudava a se levantar, fazia massagem. Serena, por sua vez, comportou-se docilmente, chegando até a pedir para ir de volta à escola perto de casa, abrindo mão das aulas online. Parecia que tudo havia ficado para trás, mas quando as investigações terminaram, vieram os processos. Sandra usou o direito de se fazer representar, não queria sequer ver Daniel de novo. Seus interesses no tribunal eram representados por advogados contratados por Gustavo. Toda a turma acabou recebendo penas sérias. Até a amante, que colaborou tão ativamente com a investigação, não escapou da prisão. Então Sandra decidiu regularizar sua situação civil. Foi conversar com o delegado. Parecia que seriam necessários montões de papéis, mas Walter, depois de ouvi-la, apenas sorriu. E por que acha que foi casada? O cidadão Pereira não se divorciou da primeira esposa, Renata, embora a apresentasse a todos como irmã. Portanto, você não pode ser esposa de Daniel de jeito nenhum. Ele é casado e a relação de vocês é inválida. Quer dizer que nunca fui casada?
exclamou Sandra, aturdida. É uma baixaria da parte dele. Não é o primeiro caso, Sandra, suspirou o policial. Se quiser saber, ele usou você para criar a imagem de um homem de família exemplar. A primeira esposa tem antecedentes criminais e a amante, os dois a consideravam uma peça descartável. Juliana era uma informante valiosa. Você sabe, ela trabalhou como secretária de Lacerda por alguns anos. E ao fim do negócio planejavam se livrar dela. Que horror! Empalideceu Sandra e saiu apressada da delegacia, mas voltou. Pode me dar um atestado de que estou solteira? Para isso você precisa ir ao cartório e depois ao fórum pedir que o casamento seja declarado inválido, aconselhou o delegado. E aí pode casar de novo, de verdade. Naquele dia, Sandra voltou para casa atordoada com as novidades. Por isso, nem logo notou um buquê no seu quarto. Descobriu as rosas no vaso só umas 2 horas depois, e foi na mesma hora perguntar a Serena de onde tinham vindo as flores. Foi papai que trouxe, piscou a menina. Diz que é bonito. Fui eu que ajudei a escolher, a Vânia também. Só não sabíamos quais você gosta. Mas não é meu aniversário, se surpreendeu Sandra. Você ainda não percebeu que papai gosta de você? Admirou-se Serena. A propósito, eu também não me importo se vocês se casarem. Sandra apenas sorriu, mas quando à noite Gustavo trouxe para ela na varanda uma manta e chá quente, ficou pensativa. O cuidado daquele homem aquecia sua alma maltratada pela traição. Mas logo a casa ganhou novos moradores. Seu maneco com o neto, cuja operação Gustavo custeou, e ao qual devolveu o direito sobre o apartamento. O velhinho agora era registrado como jardineiro e faz tudo da casa. Sandra costumava conversar com ele sobre tudo, enquanto observava no jardim Serena, ensinando pacientemente Marquinho a caminhar. O menino havia se levantado da cadeira de rodas pela primeira vez. A menina rebelde lá fora se transformava instantaneamente numa babá carinhosa com aquela criança. Casa comigo, propôs Gustavo certa noite. Prometer que vou estar mais em casa, não posso, mas vou me esforçar para ser um bom marido. E Serena vai adorar. Tudo bem. Mas espero que você não tenha guardado na manga uma esposa de surpresa, brincou Sandra. Mas olha, tem uma coisa. Sou estéril. Quem disse isso? Perguntou Gustavo. Meu marido. Ela encolheu os ombros. Por vários anos financiou todos os tipos de exames. E logo depois fizeram um belo casamento. Mas 6 meses depois, Sandra começou a passar mal de manhã. Por insistência da cozinheira, que há muito se tornara amiga, ela fez um teste de gravidez, e o resultado foi positivo. Sandra segurava o teste de gravidez nas mãos e quase chorava. Logo a suspeita foi confirmada pelo médico, que ficou bastante surpreso com o diagnóstico de esterilidade. Resultou que Sandra não tinha problema nenhum, simplesmente Daniel não queria filhos, pois desde o início a encarava como material descartável. Tranquila e feliz, ela correu para casa dar ao marido e à filha a boa notícia. E agora, esperando o seu bebê, Sandra estava absolutamente serena. Se você gostou da história, peço que me apoie clicando no joinha. Para você é só um clique, mas para mim é muito importante. Tudo de bom para todos.